Olá, sejam bem-vindos ao Raio X. A convidada de hoje nasceu num meio pequeno, mas isso não a limitou. Pelo contrário, diz que gosta de fazer sempre muitas coisas ao mesmo tempo. Especializou-se em pediatria na década de 80 e chegou a diretora do serviço no Hospital Garcia da Horta. Foi Ministra da Saúde e comunicou o primeiro caso de gripe A. Tem 3 filhos e acredita que as mulheres, para além de serem mães, são mulheres, com direito a ter vida pessoal e profissional. Hoje fazemos um raio-x a Ana Jorge. Olá, seja muito bem-vinda. Olá. Como é que uma menina de uma aldeia pequena chegou a Ministra da Saúde? Bom, isso é um percurso longo e não estaria previsto, obviamente, e nunca foi longe, estava longe de qualquer imaginação minha, enquanto vivia na Lourinhã, que era o sítio onde eu vivia até aos 16 anos. Alguma vez me passou pela cabeça que pudesse assumir qualquer posição dentro dessa... Como é que foi essa infância na Lourinhã? É uma infância num concelho, numa vila de pequena dimensão, no final dos anos 50, 60, com todas as dificuldades inerentes a isso, perto e longe de Lisboa. Demorava-se 3 horas se viesse de autocarro da Lourinhã a Lisboa, hoje menos de 1 hora chega. Portanto, tudo isso são reflexos. Uma vila em que, no meu tempo, só se estudava até o 5º ano do liceu, que era neste momento equivalente ao 9º ano. Depois disso, quem quisesse continuar teria que sair da terra, de casa dos pais, foi o que me aconteceu. E tive a sorte, obviamente, de poder ter acesso a isso. Tive uma infância que eu acho que é considerada normal entre a família mais restrita, entre os pais e um irmão que nasceu quando eu tinha 5 anos e meio, mas uma família com os avós e um tio muito presentes e muito carinhosos, com quem eu passei muito parte na minha aldeia, onde eu agora tenho uma casa e, portanto, voltei um bocadinho também a isso no mesmo concelho. E que foi uma infância feliz. E não sonhava ser médica? Não, nessa altura não. O percurso, durante o tempo considerado o ensino secundário do liceu, a minha ideia era um bocadinho ir para as matemáticas, para a química. Eu gostava de laboratório, gostava muito de fazer experiências de coisas. Aliás, eu costumo contar que quando tinha 14 anos, quando fiz anos, o que a minha mãe me ofereceu foi uma das coisas foi um conjunto de chaves de ferramentas, porque eu tinha o gosto por montar e desmontar algumas peças, nomeadamente fazia arranjos elétricos, o ferro elétrico, as tomadas. Tinha aprendido física na escola e gostava de aplicar. E de facto era por aí que eu caminhava, mas ao longo, depois dos últimos anos, o conhecimento com outras áreas me despertou o interesse pela área da medicina e assim foi, no 7º ano. Qual é que foi o motivo principal? O que é que há atraiu na medicina? Houve uma altura que a pessoa faz o percurso pelas ciências mais desta área. Obviamente que havia sempre uma certeza absoluta, tinha que ser na área das ciências e não na área das humanidades ou das letras chamadas, não é? Não das humanidades, das letras. E não era compatível com a minha forma de estar e com o meu gosto. E quando faço a opção para vir estar para o 6º ano, eu comecei a pensar que também gostava de fazer outras coisas e não me via muito dentro de um laboratório em que o contacto seria exclusivamente com coisas físicas e o pouco contacto com as pessoas. Paralelamente, no fundo, a isto eu tinha outra atividade, não profissional, obviamente, nem de estudado, mas gostava de fazer atividade comunitária, contacto com as pessoas. E isso despertou o meu interesse por outras 2 áreas, pelas profissões mais humanistas. E de facto a medicina conciliava as 2, embora eu tivesse tive uma altura em que fiz uma opção pelo Serviço Social, ainda estive quase inscrita no Instituto do Serviço Social, na altura, e depois a opção foi de facto fazer por medicina e foi onde me matriculei depois em 67. A pediatria surgiu entre uma espécie de uma oportunidade e uma imposição. Tens que me ir substituir.
Eu acabo o curso em 73, depois tivemos o ano de estágio, portanto a licenciatura é um bocadinho em 74, mas em 74 já estava a fazer o estágio, portanto a trabalhar, e tinha passado pela pediatria, nos estágios obrigatórios, e uma das pessoas com quem trabalhei foi o Abílio Mendes, portanto, que era pediatra, e que passado, aliás, eu estava com ele no 16 de março, e no mesmo serviço de Infeto em Santa Maria, e dá-se o 25 de Abril, eu tinha feito um estágio, que tinha corrido bem, eu gostava daquela área, e ele, quando a seguir, telefona-me e diz-me, ou encontra-me no hospital, que eu tinha que o ir substituir à consulta que ele fazia num centro materno-infantil, da Junta Distrital de Lisboa, que era em Alenquer. E eu disse, mas o receio de assumir, ele disse, não, tens que ir, não há problema nenhum, eu estou cá. E eu fui. E pronto, e de facto aí começa o primeiro gosto pela área da pediatria e da saúde infantil e dos contactos. E uns anos mais tarde, que no fundo são uns anos mais tarde, cerca de 5 anos mais tarde, a opção pela pediatria surgiu. Tendo feito, obviamente, o serviço médico à periferia, onde muitas deste conhecimento que eu obtive foi posto em prática, e o tomar o gosto também pelas outras áreas, obviamente, na área da saúde infantil. Recuando um pouco à sua infância e à sua adolescência, ainda na Lourinhã, o que é que os seus pais esperavam de si? Eu era mais ou menos bem comportada, quer dizer, com aquilo que os adolescentes fazem, mas era boa aluna, e que eu acho que não dava grandes problemas aos pais. Obviamente gostava de fazer as minhas diabrícias, o estar na Lourinhã e poder sair com os amigos à noite, à noite, que, enfim, diríamos que era até à meia-noite, não estamos a falar, não havia essa saída, e havia um sítio que é chamado, que eu costumava contar, que era ir passear à avenida, porque era um sítio um bocadinho mais escuro, fora do centro, e isso não era muito... Pronto, o meu pai que andava muito de um lado para o outro e passava muitas vezes de carro, e portanto encontrava, e muitas vezes eu ia com o meu grupo e as minhas amigas os amigos faziam uma volta e eu ficava no centro para ele não me ver. Um bocadinho para não criar, porque havia alguma cumplicidade entre mim e a minha mãe, que me deixava sair e ele não deixava muito. Pronto, mas isto, enfim, era completamente, comparando com os dias de hoje, muito pueril e muito sem qualquer risco conhecido, mas enfim, as meninas bem comportadas. Mas alguma vez sentiu necessidade de enfrentar o seu pai para ter mais liberdade? Para ter mais liberdade, talvez não. Agora, enfrentei-o muitas vezes. Se eu não concordava com ele, eu enfrentava. E houve uma ou outra cena um bocadinho mais violenta, porque se eu era tentava ser muito coerente com as minhas ideias e com a justiça e com os princípios. E isso às vezes era o confronto, porque ele achava que eu devia estar sempre de acordo com ele, e eu dizia que não, eu tinha que pensar pela minha cabeça, e achava que ele não tinha razão. Portanto, eu tentava dizer-lhe isso. Eu esperava que casasse, tivesse filhos e fosse uma boa dona de casa. Mais a minha mãe do que o meu pai, no sentido de que ela sim, fazia muito sentido, de que muitas vezes, já depois de eu ter os 3 filhos, eu tive gêmeas, e que de facto, no meio do internato médico, ter 3 filhos e um deles ser gêmeos é tudo muito difícil na altura, e portanto nós tínhamos que apostar em algum apoio, e a grande preocupação dela era de facto o meu trabalho enquanto dona de casa e filhos. Eu disse, mãe, isso eu consigo fazer tudo, o meu problema não é esse, só que eu também tenho outro trabalho. E isso ela muitas vezes não valorizava, não conseguia sentir, embora valorizasse os aspectos profissionais, obviamente. Mas a grande preocupação era isso, enquanto que, apesar de tudo, o meu pai, do ponto de vista profissional, foi sempre eu sentia muito algum apoio, e apoio no sentido de era algo que lhe dava satisfação. Pronto. De alguma forma sente que desiludiu a sua mãe por não ter sido professora? Penso que não, mas o que ela achava é que se eu fosse professora, pelo menos à altura, os professores tinham mais férias, eu tinha mais tempo, não tinha bancos, tinha sempre fins de semana, porque os médicos não têm isso, principalmente nos primeiros anos de vida era complicado, e isso ela acharia que era uma vida que era mais com aquilo que ela achava que uma menina ou uma senhora pudesse fazer, mais livre para isso. Mas acho que foi essa fase e não ficou propriamente desiludida, embora achasse que eu tivesse como se fosse uma vida melhor. E mais certinha, com horários. Certinha, mais no certinho, exato, talvez mais por isso. Que valores e que aprendizagens é que os seus pais lhe transmitiram que conserva até hoje? Eu penso que uma das coisas é o respeito pelas pessoas,
pelos outros, não é? A dignidade, a honestidade, o dever do trabalho, no sentido de que a pessoa tem que fazer por si, tem que se defender e tem que ter o gosto e o respeito nesse sentido. E, portanto, a pessoa tem que ser capaz de ser ela própria e de ter uma profissão que a defenda, que seja capaz de defender, que a exerça com qualidade e com respeito por tudo isso. Acho que foram e outro, de facto, eu já referi, que é a honestidade e ser coerente consigo própria. E que valores ou ideais herdou de Emília Peçanha? Essa foi a minha professora primária, foi uma pessoa que me marcou muito e eu... Era uma mulher severa, do ponto de vista do ensino, mas marcou-me algo importante. Ela viveu durante uns anos na mesma rua que eu, na Lourinhã, e ela apoiou-me em algum tempo e era uma mulher que a mim sempre me despertou muita curiosidade, porque ela era casada com um oficial da Marinha, o qual não podia ter vivido, porque ele tinha feito parte de algumas revoltas políticas e, portanto, tinha sido afastado do Salazar e ela não podia estar casada com ele para poder exercer como professora. Isto foi algo que me marcou muito. E ela tinha era uma grande lutadora pela família, porque aquilo tive que fazer sozinha, portanto, ela vivia sozinha lá e a família estava em Lisboa, os filhos. E isso foi algo que me deixou sempre uma marca muito grande. E, por outro lado, era uma mulher que tinha um interesse por ensinar, a forma que usava para, nos primeiros anos da escolaridade, o primeiro e segundo ano, eram, de facto, alguns aspectos inovadores do ponto de vista pedagógico que hoje, que eu não tinha consciência disso, mas comparava com os outros professores que eu conhecia, dos outros meus amigos, e que eram diferentes. Ela própria fazia os nossos cadernos, recortando muitas vezes imagens para nós aprendermos a fazer a soma e a subtração e a construção das palavras e a caligrafia. Portanto, houve ali o rigor do ensino e do conhecimento, e isso era muito exigente. E teve também acesso a outro tipo de informação por conviver com ela? Um pouco. Em minha casa havia muito pouco revistas, livros, e de facto houve um tempo que passei algumas tardes, alguns dias em casa dela, e de facto eu tinha o acesso às revistas, que eram algo que eu não lia ainda, porque foi antes de entrar para a escola primária, e de facto aquilo despertava-me algo que era o outro mundo que eu não conhecia. E isso de facto foi muito interessante e ficou muito gravado na minha memória, na minha consciência. Acha que ficou também gravado na sua personalidade, que herdou dela essa vontade de fazer muitas coisas? Isso eu não sei se é dela, mas talvez, quer dizer, eu às vezes tenho necessidade de fazer várias coisas, não é? Porque gosto do que faço, porque me entusiasmo com o que me proponho a fazer, ou que eu tento fazer, e tenho uma dificuldade em dizer não, quando eu acho que gosto e fazer esse limite. E, portanto, às vezes faço 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo, de facto. Mas há uma que eu nunca fiz e que, senão agora, ultimamente, que eu costumo dizer, e durante toda a minha vida nunca trabalhei em duplo emprego. Eu, enquanto médica, fui praticamente sempre trabalhando no mesmo sítio, o tempo inteiro, como se diz, não é? E que agora, neste momento, tenho 2 ou 3 tarefas ao mesmo tempo, que às vezes me deixam um bocadinho perturbada, porque estou quase, como eu considero em duplo emprego, é fazer 2 ou 3 tarefas diferentes e que são difíceis, porque eu acho que quando estou num sítio, invisto muito naquilo que estou a fazer e, portanto, o tempo não chega, não é? E isso começa também com a idade, enfim, já não sou muito jovem, e às vezes esqueço-me disso, e que o tempo, e que gosto de fazer, estar ativa, e que tenho que julgar muitas vezes e considerar que o tempo, é preciso também ter tempo às vezes para descansar um pouco. E esta do fazer muitas coisas, aí eu acho que o meu pai foi muito assim até ao fim da sua vida. Muito o querer, o estar sempre ocupado, mesmo já com 80 e alguns anos.
Já por várias vezes liderou equipas, seja enquanto diretora do Serviço de Pediatria ou mesmo enquanto Ministra da Saúde. Acredita que para saber mandar é preciso saber trabalhar? Ajuda um bocadinho nós sabermos, quando mandamos, orientamos, saber o que é que estamos a falar. Eu acho que são em todas as coisas da vida. Há pessoas que não precisam e sabem capazes de mandar e não sabem, provavelmente podem não saber fazer. Eu tenho esse princípio que é mais fácil conseguir levar a nossa equipa a aderir a um projeto que no fundo é o nosso e os objetivos de trabalho, quando estamos todos envolvidos e que é mais fácil transmitir isso. O mandar é algo que eu não gosto muito de fazer. Eu gosto de coordenar uma equipa, gosto de levar as pessoas e de fazermos em conjunto, sem ter necessidade de impor ou mandar. Discutir, decidir e está para ser feito. E, portanto, vamos a isto. E isso, de facto, ajuda um bocadinho quando nós sabemos o que é que estamos a falar, obviamente. E já ofereceu chocolates a alguém hoje? Eu hoje acho que ainda não, mas é algo Mas costuma ter no seu gabinete? Eu costumo ter no meu gabinete. Chocolate Porquê? preto, Para ajudar a gerir conflitos ou para adoçar a boca aos colegas? Neste momento, muitas vezes, quando temos uma reunião que previsivelmente pode ser mais difícil, habitualmente é bom ter, à volta da mesa, ter um café, um chá e ter um doce. E obviamente que o doce, o chocolate é das melhores coisas que acontecem. Eu também, talvez porque eu gosto muito de chocolate. Portanto, e principalmente chocolate preto, gosto mais. E isso ajuda um pouco a iniciar, a começar a conversa, desbloquear um bocadinho as tensões e tudo parece mais simples. E, portanto, tenho com muita frequência chocolate no gabinete e hoje tenho, e as pessoas sabem, quando vamos para uma reunião perguntam logo, então hoje não há um chocolate. Mesmo que a reunião seja uma reunião muito pacífica e que não se preveja nenhuma situação que é preciso discutir, ouvir opiniões diversas, muitas vezes nem sempre são muito conciliáveis e é preciso chegar a um entendimento. Quando isso acontece, obviamente que ajuda um bocadinho isso. E eu sou, de facto, uma defensora do chocolate para algumas reuniões. Nas minhas, obviamente. E essas estratégias de ter o chocolate, saber ouvir, liderar e não mandar, aprendem-se ou são inatas? Eu acho que algumas podem ser inatas, mas também muitas destas coisas podem-se aprender. Ajuda e o que é que sente? Que as aprendeu ou que já é assim desde que se lembra? Não, eu acho que algumas coisas são um bocadinho de todo o percurso de vida, não é? O meu percurso, mesmo na Lourinhã, mesmo no colégio, que era um colégio privado na altura do patriarcado, nós tínhamos o nosso grupo e eu era um bocadinho líder do grupo, em algumas, ou nas aulas ou mesmo nas festas da escola, portanto eu gostava muito de fazer uma série de coisas e era de facto o líder do grupo. E a pessoa treina um bocadinho isso, desenvolve o gosto por estar, mas há outras que se aprendem e que se desenvolvem. E obviamente que eu tenho alguma experiência de vida que me permite também desenvolver isto e ouvir os outros e dar tempo para que os outros possam dizer qualquer coisa. Eu também o desenvolvi um bocadinho, eu fiz, enfim, é público, eu fiz um grande treino em grupo análise durante 10 anos e depois fiz formação e depois mais tarde fiz uma psicanálise. E isso ajuda um bocadinho a conhecermos nós próprios, a saber como é que reagimos e a ser capaz de estar em grupo sem ficar liderando com as opiniões que são diferentes e dar tempo e dar espaço. E este espaço, o tempo e o espaço é muito importante. E depois isso é muito importante na relação até com os doentes e com os familiares dos doentes. Fazer a grupo análise e a psicanálise foi também uma forma de canalizar aquilo que assistia ao longo da sua profissão? Foram duas coisas, talvez. Por um lado, é evidente que eu, quando fiz a opção de fazer a grupo análise, também tinha a ver com o meu percurso mesmo pessoal e também profissional, mas houve aqui uma componente pessoal que, enfim, alguma
dificuldade em estar, por exemplo, provavelmente eu estaria com muito mais dificuldade de estar aqui consigo. E isso ajuda um pouco a sair dessa, a ser capaz de me conhecer melhor e, portanto, estar mais presente. Aliás, há um episódio engraçado. Eu comecei a fazer grupo análise e, no meio disto, fiz 2 exames daqueles que a carreira médica faz, um primeiro e um segundo, e um dos meus chefes, em determinada altura, disse: mas o que é que aconteceu contigo? Mudaste muito de um tempo para o outro. E isto foi muito significativo, porque tinha a ver com a minha evolução pessoal, que era capaz de ser mais... Não tinha a ver com o conhecimento teórico, nem com a prática, tinha a ver, de facto, com a forma de estar, em que a pessoa está mais confiante e a confiança. E isso ajuda muito na relação. Os outros colegas, muitas vezes, aqui há uns anos, me diziam que eu ouvia sempre, principalmente na pediatria, com as mães e os pais, né? Principalmente as mães, que eram as pessoas que estão mais presentes com os filhos, e que eu tinha sempre um tempo para estar. E às vezes o tempo, que eu tinha uma paciência ilimitada, e não é verdade, quer dizer, que tenha uma paciência ilimitada, mas tenho algum tempo, e o tempo muitas vezes é o parar e dizer, e ouvir assim como estou a olhar para si e a falar olho no olho. E às vezes são 2 minutos, e se a pessoa dá uma resposta de imediato, há alguma tranquilidade do outro lado, e se consegue depois ter o espaço para o outro tempo a seguir. E isso, muitas vezes, isso aprendi de facto a ser capaz de fazer isso, sem ficar ansiosa, sem ficar tensa. Isso aprende-se e desenvolve-se. Hoje há técnicas para fazer isso, para além desta que eu fiz pessoalmente e que me ajudou muito. E ajudou também depois no Ministério. E na ARS, porque eu antes disso tive 5 anos na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valtejo, e aí foi duro também. Eu diria até mais duro que no Ministério. Mais duro estar, Às vezes, o confronto é muito mais direto. E era mais nova, com menos experiência, e portanto... Diria que... lidar com a epidemia da gripe A foi um dos maiores desafios da sua carreira? Ou isso não foi nada ao pé de estar na ARS? Foi o outro estar. Lidar com a gripe A foi muito, porque eu exigiu muito do ponto de vista da presença com a comunicação social, não é? E essa sim foi uma aprendizagem muito grande. Eu tive a sorte de ter, de facto, uma equipa muito boa, e a assessoria de comunicação foi excelente do ponto de vista daquilo que se conseguiu fazer, porque era tudo muito discutido, não é? Portanto, muito refletido. O que é que se pode dizer, o que é mais importante, quer do ponto de vista da comunicação, mas esta comunicação tinha que ser rigorosa, portanto tinha que ser cientificamente correta, não se podia nem dar falsas esperanças, nem dramatizar muito a situação, sem perder aquilo que era a verdade que se tinha que dizer. Discutindo com a equipa técnica, portanto, tínhamos briefings praticamente todos os dias no Ministério, com os responsáveis dos setores que estão envolvidos, e depois havia, de facto, um resumo que era passado na comunicação e nos briefings diários, na comunicação social. E isso ajudou muito a ser capaz de estar. E aí foi de facto algum treino, era não ter receio da pergunta que vem a seguir, não é? Portanto, também não se sabe tudo, e tem que se saber, tem que se dizer que não se sabe tudo. O que eu sei neste momento é isto, e portanto, assim que soubermos mais alguma coisa, passaremos à informação. E esta segurança é importante, e foi importante desenvolver ao longo da gripe A, que foi, a meu ver, não aconteceu nada de grave do ponto de vista da epidemia. Houve alguns casos, obviamente gravíssimos, mas foi muito porque houve um trabalho muito grande preventivo, e isso conseguiu-se, exatamente, que às vezes não se valoriza, mas de facto isso foi muito, muito importante. E houve um episódio que eu tinha, depois houve a campanha eleitoral para as eleições, e eu estava em campanha em Coimbra, e eu tinha dito que não sairia, nunca interromperia a campanha a não ser alguma situação. E o primeiro doente que morre, que tinha um diagnóstico de gripe A, foi no dia em que fiz 60 anos. E eu não vim jantar com a família por causa disso. Portanto, porque a pessoa quer coerência, eu disse, claro, não interrompo, eu estou, e telefonei aos meus filhos e disse, lamento, mas hoje eu tenho que ficar em Coimbra. E, portanto, são as coisas da vida, assumidíssimas, obviamente, porque era importante, porque tinha que ser, eu tinha respeitado aquilo que eu tinha dito. E, portanto, isso aconteceu.
Como é que conjuga dentro de si o facto de ser uma mulher da ciência, médica, e o facto de ter raízes católicas e cristãs? Eu fui militante, aliás, costumo dizer que foi o único onde militei, foi quando jovem, em movimentos católicos. Tive algumas responsabilidades dentro e foram assumidas, inclusive, e algumas com algum conflito dentro da Igreja. Eu no outro dia contei isso porque quando eu era responsável nacional do movimento agrário católico, porque eu mantive as minhas raízes e estava em Lisboa, e nós fizemos, eu na altura com o namorado que tinha, depois foi meu marido, e depois durante uns anos, depois é o pai dos meus filhos, e fizemos uma publicação sobre educação sexual, isto nos anos 60, estamos a falar no final dos anos 60, para os responsáveis dos jovens. Era completamente pueril. Eu tenho o manuscrito, porque guardei religiosamente, e de facto aquilo começava pelas plantas e pelo desenvolvimento e os animais para chegar ao ser humano, e aquilo foi proibido pelos bispos, na altura. E de facto... E como é que os seus pais lidaram com isso? Eu acho que eles não sabiam muitas das coisas que eu fazia. Eles viviam na Lourinhã, sabiam que mas isto, eu na altura era praticante e responsável. Aliás, eles às vezes zangavam-se um pouco comigo, porque se era para cumprir, eu era cumpridora. E, portanto, alterava-lhes um bocadinho a vida, porque eu tinha que cumprir aquilo que são as minhas regras e o que eu acreditava perfeitamente. E às vezes não era propriamente fácil lidar comigo exatamente por isso, porque eu dizia, mas eu acho que tenho que fazer, portanto eu não vou convosco hoje ali, claro, porque eu tenho que fazer isto. E eles ficavam um bocadinho, mas pronto. Ou então interrompiam a viagem, ou a suspendiam. Portanto, mas esta fase, eu já estou em Lisboa, de facto... a distância era grande e, portanto, muitas destas coisas... Mas eu penso que, apesar de tudo, lidavam bem, porque nós tínhamos este manuscrito, ou esta publicação, que foi depois, não pôde ser divulgada, tinha o apoio de um outro setor católico e, portanto, enfim, não era propriamente contra os princípios e, portanto, do ponto de vista do desenvolvimento, dos princípios mas a cristãos, fé, de eu alguma mantenho. forma, ajudou-a a lidar melhor com a morte? Ou, pelo contrário, a medicina afastou-a da religião? Eu não sei se foi a medicina que afastou da religião. Penso que não, porque não há razão para ser a medicina a afastar. Eu afastei-me um bocadinho, por uma evolução quase muito lenta, por alguns desconfortos com algumas coisas com a qual não concordava do ponto de vista à volta, não propriamente dos princípios da Igreja, mas de algumas coisas que acontecem à volta. E houve um afastamento. Não deixo, apesar de tudo, de ter os mesmos princípios, de respeitar as opções das pessoas, e às vezes me interrogo hoje em dia, mesmo ainda, sobre sim ou não as opções do acreditar e na fé. Mantenho uma boa relação e, aliás, quando estive no Ministério, tive a oportunidade de ser, durante a minha estadia no Ministério, que a lei da liberdade religiosa e das confissões à volta da saúde e dos credos que são acreditados e que têm reconhecimento na pastoral da saúde, e trabalhei muito com eles, pelo reconhecimento de todos. Tenho feito algum trabalho mesmo até dentro do hospital, porque acho que cada um tem as suas opções, que elas devem ser respeitadas, e, portanto, eu lido muito bem com isso. Muito obrigada, foi um gosto conversar consigo neste Raio-X. Todas as semanas fazemos um raio-x a uma personalidade do mundo da saúde. Conhecemos o percurso profissional, mas sobretudo o pessoal, porque todos temos sonhos, ilusões, desilusões, alegrias, tristezas, porque no fundo, por dentro, somos todos iguais. Até para a semana.